Eu já ouvi aí de alguns atores que às vezes se conectam tanto com o personagem, né? Que num dado momento ele até se confunde quem é ou quem não é. E, sobretudo, quando o público se apresenta para esta pessoa que ele está em dúvida, é o personagem ou é o ator? Acontece isso com você? Já aconteceu alguma vez, Fabrício? Cara, assim, acho que durante o processo de trabalho a gente se mistura assim. E acho que é importante a gente se misturar um pouquinho, assim, um pouquinho durante esse processo, né? Porque, como eu estava falando antes, a gente cria uma segunda natureza onde o nosso corpo é que vai ter essas percepções com outro recorte, né? Eu, Fabrício, eu gosto de pegar a água com a mão esquerda. Mas um dia lá trabalhando dentro do estúdio, a gente falou, caramba, esse personagem ele só pode pegar a mão, ele só pode pegar água com a direita. Porque com certeza, se essa é a mesma mão que ele benze, não sei o que, e tem aquela cena, isso vai dar perfeito. Então eu tenho que me acostumar a fazer isso acontecer de um jeito que seja tão sutil que você perceba só na segunda vez que você viu o filme, sabe? Que isso não esteja em primeiro plano, mas isso constitua esse mesmo cara que pegou aqui, depois você viu esse cara benzendo, e você falava, caramba, gente, a mão direita dele aparece muito, né? Aquele anel dele marrom aparece muito, e aí a gente vai criando novas camadas para essa história, né? Então a gente vai construindo essas segundas naturezas. E é evidente que as coisas se misturam um pouco, mas a gente tem esse equilíbrio, porque a gente é profissional, a gente trabalha para isso, a gente precisa fazer o próximo, né? Então a gente entende quais são os lugares de separação e tudo, e a gente chega lá, né? Eu chego sempre para trabalhar Fabrício, e de lá é que eu vou brincando com isso e vou trocando também, né, com os atores, com a equipe, e vai chegando essas outras percepções, mas eu faço questão de no corta, né, ter o meu tempo, mas também entender que ali é o fim e a gente vai para casa, e aí eu procuro entender como é que eu tô emocionalmente, porque é o meu corpo, né, que tá lidando, é o meu cavalo que tá lidando com aquelas emoções naquele dia, e aí entender se eu sigo, né, se eu tenho equilíbrio naquele momento para seguir, ou se eu vou para casa descansar, qual é o melhor caminho após aquele dia de trabalho. Mas sim, rola essa mistura, mas eu acho saudável a gente tá sempre olhando para isso e fazer essas separações e entender quando é que você chega no set, quando é que você sai dele, né? Aonde é que fica, né? E não levar o personagem pra cama, como já dizia o Lulu Santos. Lulu Santos. Pode acabar sendo fatal. Fatal. Mas esse cavalo que carrega tantos personagens, né? Você fez tantos personagens bacanas, mas também vilões, né? Você fez. E quando você desempenhava um papel de vilão, você já foi abordado alguma vez pelo público, não com o Fabrício ator, mas querendo mesmo falar com o vilão, né? Brigar com o vilão? Cara, Segundo o Sol foi uma loucura nesse país, assim, que eu não sei. E tava, assim, era um momento de Twitter, mas eu não participava tanto assim. E eu até participo pouco, né, do X. Mas, cara, pediram a minha morte. Pediram a morte do personagem. A galera foi pirando tanto, confundindo tanto as coisas. Não confundindo o Fabrício Boliveira, mas porque né, era um personagem provocativo, né? Provocador pra caramba. Então a galera foi pirando, assim. E quando eu saía na rua era muita conversa sobre. Enfim, muita gente brincar e falar, ai, te odeio, mas você é maravilhoso, ótimo ator, enfim. Coisas nesse nível, mas muito saudáveis e muito gostoso também de ouvir. Eu amo essa brincadeira, mas coisas em outros lugares também sobre a minha família estar parando para discutir sobre os propósitos e sobre a violência do Roberval. Porque o Roberval é assim, a gente senta na mesa, assiste junto e discute a respeito. Falei, caramba, tá chegando nesse nível na casa das pessoas, porque era um cara que todo mundo entendia o porquê ele agia daquele jeito, né? Com tanta ira sobre o que fizeram com ele, né? Era um cara que cresceu numa casa sendo tratado como motorista, mas ele era fruto do abuso do dono da casa com a mãe dele. Então ele era, além de milionário, ele era fruto de uma violência e era trabalhador daquela casa, então via o irmão dele ganhando usufruído de tudo, e ele não usufruía de nada, pelo contrário, só cuidava. Então quando ele descobria isso, era tipo assim, o cara
pintava e bordava, ia para Angola e voltava 10 anos depois, bilionário, dono de um veio de diamantes. Então, o cara falava, agora o jogo vai começar. Cara, eu te juro que eu me divertia tanto, eu juro. Porque eu acho que esse personagem é a síntese do colonialismo brasileiro. Sim. Eu conseguia, junto com o João, colocar muitas questões minhas dentro, assim, da história, até texto. Um dia eu escrevi pro João e falava, cara, essa fala aqui que eu vou dar pra Cláudia de Moura, por exemplo, né, a grande atriz daqui baiana, que eu amo muito, amiga, e aí tinha uma cena que ela falava, não, porque eles são nossa família. Aí eu voltava com ele e falava, nossa família? E aí eu só indagava. E aí eu falei, João, eu tenho que pôr isso. E, cara, é isso assim, as coisas que são concomitantes das conexões do tempo, né? E aí eu falava pra ela, procure saber se a sua carteira de trabalho tá assinada. É isso que você precisa prestar atenção. E foi no ano onde a PL das empregadas domésticas foi aprovada. Foi aprovado. Então, tudo discutindo juntamente. E isso virou um escândalo. As pessoas começaram a falar a respeito. E era verdade, né? Sobre família. Que família é essa, né? Ah, não, que é a mãe preta, ou que é, né? Ou que é essa mulher que já é da família. Não é da família. Eu quero saber se a sua aposentadoria está garantida. Se você vai sair daqui com a sua casa. Se você vai sair daqui direito. É isso que importa. Quero ver o testamento. Eu quero ver se nesse testamento se tá o seu nome lá com a porcentagem igual, né, dos filhos. Pois então, é muito bom, né, dentro da arte, quando a gente pode colocar essas questões que estão na sociedade, não são só questões minhas, não. São questões que a gente consegue escutar se a gente está ouvindo o coletivo, se a gente está afinado com as questões do tempo, a gente colocar essas questões dentro desses trabalhos. Então, e quando chega um Robert Valdez, é realmente para as famílias pararem para discutir. Mesmo em casa, principalmente as famílias negras brasileiras, entenderem o que foi que o colonialismo fez com a nossa, e faz até hoje, com a nossa história, com a nossa saúde mental, com a nossa cabeça. A partir daí, e acho que é concomitante com essa discussão hoje mais contemporânea sobre saúde mental, né? Sobre saúde mental da população negra, saúde mental das pessoas que têm algum tipo de questão PCD, né? E saúde mental das pessoas indígenas nesse país. Imagina você pensar que grande parte do seu povo foi dizimado e que você muitas vezes não sabe nem a sua raiz, como a nossa história preta, da onde a gente veio, dentro desse país que fala sobre diversidade e multiplicidade, você não poder ter a sua raiz, é muito forte, né? É muito forte, é caminhar de um jeito delicado. Enfim, são esses tipos de questões que eu gosto de trazer para o meu trabalho e fazer com que as pessoas reflitem e ter esses bons feedbacks de conversa. Ai, eu sou lindo com vida.